Alô pessoal, beleza? Estamos juntos aqui em nossa programação através do nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia de sempre. Ó, gente, a propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, ativa o sininho de notificações e também deixando aquele like maroto do vídeo, além de compartilhar para geral, né, os nossos vídeos, é claro, com certeza ajuda demais o nosso crescimento do nosso canal do YouTube e que principalmente com vocês, com a sua inscrição e também do seu like, ajuda demais do crescimento do canal do YouTube, tá bom? E através também nas outras redes sociais, siga a gente no Facebook e também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E também temos aqui os nossos programas aí, também além do nosso programa ao vivo de todos os sábados a partir das 11 da manhã pela nossa rádio NSC 98.7 FM. Também eu apresento o Conversas Torcedor Notícias toda terça e quinta a partir das 18 horas no canal do YouTube do nosso programa Conversas Torcedor para vocês, com muita informação e também com alguns comentários e também para vocês que estão aí acompanhando a gente sobre o futebol carioca. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela sua companhia de sempre, muito obrigado pela sua atenção. Tá bom, pessoal? Vamos falar aqui sobre os destaques no final de semana, inclusive. Primeiramente, vamos falar aqui do Flamengo, né, meus amigos? O Flamengo ficou em terceiro lugar no Mundial de Clubes, derrotou contra a equipe do Al-Ahly do Egito pelo placar de 4-2. E principalmente aí, né, foi de uma forma de um fracasso no Mundial de Clubes, por um time que tem aí uma boa equipe do futebol brasileiro, mas com a situação de planejamento que a diretoria fez para esse time, né, para a equipe, né, em que troca de treinador, planejamento de pré-temporada, né, 60 dias para os jogadores ficarem de férias, né, mas uma série de fatores, certos de fatores que foi de um erro, né? De certos fatores que tem alguns erros, muitos erros na equipe, da equipe da diretoria, melhor dizendo aí, né? Na diretoria do Flamengo, melhor dizendo, comandada pelo seu presidente Rodolfo Landim, também pelo vice-presidente Marcos Braz, que também tem uma série de erros também de de vendas também, que também é uma coisa que ninguém entende. Ele não deu nenhuma satisfação sobre a situação da demissão do Dorival Júnior, né? E além disso tudo, do Bruno Spindel, né, como diretor de futebol, que nem aparece, né? Que nem aparece, né, para tentar explicar o que está acontecendo. Mas também, principalmente, por alguns jogadores que também têm um desgaste físico, né, que não tiveram pré-temporada para ter os treinamentos, para conseguir ter em alto nível, para que possa disputar essas partidas finais entre a Supercopa e o Mundial de Clubes, né, e que a torcida do Flamengo está muito preocupada com o preparamento físico da equipe, a preparação física dos jogadores, né? E certamente eu acho que o Mário Monteiro vai ter que tentar conseguir ter uma situação do time para tentar resolver essa parada, né? Porque o Mário Monteiro voltou ao time para preparar o grupo de jogadores que nesse ano também não vai ser fácil, também diga-se passagem, né? Que é uma equipe muito boa, um time que tem uma grande equipe do futebol brasileiro, mas tem algumas mudanças, né, que vieram alguns jogadores, saíram alguns, e pelo questionamento dos torcedores é a vinda do João Gomes, né, que o meio de campo, né, ficou assim muito, né, mais pela falta do João Gomes, inclusive, que hoje está no Wolverhampton da Inglaterra. Mas, meus amigos, agora o papo é o Campeonato Estadual, que agora vai voltar para a partida contra o Volta Redonda nessa semana, nesta quarta-feira às 9h10 da noite, no Raulino de Oliveira, e principalmente também na Recopa Sul-Americana contra o Independiente
Del Valle, que nesta semana, nesse final de semana, conquistou o título da Supercopa Equatoriana, né? É campeão, né? O supercampeão equatoriano, né? E que nós vamos ver o que vai acontecer nessa equipe rubro-negra, o que vai se comportar para essas partidas que vão acontecer nesse período que vai acontecer, certo, pessoal? E principalmente aí por uma situação de culpa da diretoria e também para o senhor Marcos Braz. Marcos Braz que comanda isso tudo, né? Que a política que atrapalha, a política que atrapalha o clube de Águias do Flamengo, a vaidade que atrapalha, essa é a minha opinião. Por isso que eu tenho essas coisas a dizer. Então, essa é a minha opinião. Mas o Flamengo precisa voltar aos trilhos, né? E agora com o Vitor Pereira, não sabemos o que vai acontecer, não sei. É uma coisa incógnita dentro das situações, não sei. Mas vamos ver o que vai acontecer com essa equipe do Flamengo, que vai se preparar para a Recopa. Agora jogando pelo Campeonato Estadual, agora jogando contra o Volta Redonda, fora de casa, no estádio Raulinho de Oliveira, em Volta Redonda, a volta do Flamengo à disputa do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Certo, pessoal? Vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação do time do Botafogo, né? O Botafogo que conseguiu uma grande vitória e é líder do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro com 16 pontos, juntamente com o Fluminense, né? Que venceu ontem no Maracanã, né? Pelo placar de 2-0, mas eu vou falar aqui daqui a pouquinho sobre esse clássico dos gigantes, daqui a pouquinho para vocês, entre Fluminense e Vasco. O Botafogo venceu pelo placar de 2-0 com os gols de Tiquinho Soares e Lucas Piazon marcando os gols para o Botafogo, e mostra-se que a equipe do Botafogo está mais preparado fisicamente para essa temporada. Por que eu estou dizendo isso, Rafael? O que você está dizendo isso, Rafael? O que você está dizendo isso, melhor dizendo? Por que você está dizendo isso, Rafael? Eu vou explicar para vocês. Porque o Botafogo vem de uma pré-temporada, né, que os jogadores tendo aí a qualidade da preparação do time. Então, o Luiz Castro está monitorando os jogadores, observando os jogadores, todos os jogadores, sem exceção daquilo que pretende utilizá-los para as partidas importantes, as partidas mais importantes que tem aí, e que também os campeonatos importantes, e principalmente a Copa Sul-Americana, que é um torneio internacional. Então o Luiz Castro está preparando muito bem essa equipe, né? Isso é o mais importante daquilo que está acontecendo com a equipe alvinegra. Certamente a equipe do Botafogo conseguiu mais uma vitória, né, com uma equipe muito bem taticamente também, tentando fazer alguns ajustes, mas fisicamente está bem dentro do plantel aí, acima de tudo que tendo aí nesse plantel, a preparação física tá bem estruturada pela situação aí na preparação física, e também observada pelo Luiz Castro. Com certeza que tem aí a equipe do Botafogo líder do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, né, de 2023 na Taça Guarabara. Então 16 pontos ganhos. O Botafogo tem aí o confronto contra o Vasco da Gama nesta semana, nessa quinta-feira. Então vamos ver o que vai acontecer nesse clássico entre Botafogo e Vasco, conhecido como o clássico da amizade, né? Dentro das situações aí, né? Já que nós estamos falando de clássico, vamos falar aqui do Fluminense Vasco, clássico dos gigantes, que completa 100 anos nesse ano de 2023. E com a vitória do Fluminense, rapaz, o Cano desencantou na partida de ontem no Maracanã, 2-0. Foi um jogo equilibrado, foi um jogo aí tenso, né, nas duas equipes, né, os jogadores desentendendo, alguns jogadores aí dando bate-boca, e aí tendo aí o futebol aí, né, por um acaso aí, né, o Cano conseguiu ter sendo destaque na partida aí, né, com os 2 gols decisivos, né, e também superando, né, na história do futebol do Fluminense, né, que é o 6º maior artilheiro da história do Fluminense, com 49 gols, superando o Romário, inclusive, né, superando o Romário na artilharia do Fluminense de todos os tempos. Então o time do Vasco da Gama também jogando, né, com uma equipe muito mais ofensiva, né, diga-se passagem, não tendo o Jair com problemas musculares, né, foi vetado na partida. Também aí
o time do Vasco, pela minha opinião nessa situação, acho que o meio de campo sentiu falta do Jair, né, no meio de campo para distribuir as jogadas e consequentemente não rendeu. Mas principalmente aí o time do Vasco lutou, né? Lutou dentro de campo, principalmente aí com o Alex Teixeira, né, tendo aí a responsabilidade no meio de campo e procurando as jogadas para fazer algumas jogadas para os atacantes, municiar os atacantes, se superando, né, na equipe do time do Vasco, se superando dentro de campo, né? Mas essa situação da equipe Cruz Maltina no segundo tempo, né, também desandou, principalmente aí com a situação da equipe do time do Fluminense marcando seu gol. E a equipe do time do Vasco da Gama, né, teve algumas trocas, né, para tentar, tendo aí gás novo na equipe do time do Vasco da Gama, tendo o meio de campo com o Nenê e o Oridiano, né, mais para o ataque, o Nenê mais para municiar os jogadores de ataque, mas não deu certo nessa situação. Teve várias chances, Fábio defendendo, né, defendendo todas, né, lá atrás, né, defendendo, melhor dizendo aí, e o Fábio defendendo lá atrás, né, o time do Fluminense se defendendo, e no segundo gol do Cano, né, o Léo falhou na zaga, né, e o Cano viu o goleiro adiantado, o Léo Jardim adiantado, e marcou um golaço no meio da rua, marcando o segundo gol para a equipe tricolor, que o Cano já tem 5 gols no campeonato estadual, vice-líder no campeonato estadual com 16 pontos, os mesmos pontos do que o Botafogo de Futebol Regatas, que tem aí nessa liderança, que é por causa, né, do número de vitórias, né? Melhor dizendo aí, no número de vitórias, né? Nessa situação aí. Então o time então a equipe do time do Fluminense conseguiu um resultado importantíssimo. A equipe que não vinha jogando bem nas últimas partidas conseguiu a sua segunda vitória consecutiva e obtendo aí a invencibilidade, continuando aí a invencibilidade de não perder para a equipe do time do Vasco há 4 anos, não perdendo para a equipe do time do Vasco. Então continua a reputação tricolor de não perder para o Vasco há 4 anos. Então o time do Vasco da Gama dessa vez não deu para a equipe Cruz Maltina derrotar a equipe tricolor dentro do Maracanã. Então o time do Vasco vai encarar mais um clássico diante da equipe do time do Botafogo nesta semana, nesta quinta-feira. O jogo que vai ser aí de um jogo que será do Maracanã, será para outro estado, não sabemos ainda. Esperamos nos próximos capítulos, é claro. Consequentemente que nós vamos estar acompanhando sobre isso. E o Fluminense, né, que conquistou uma vitória importantíssima no clássico. O clássico é diferente, né? Todo clássico é diferente, né? Todo clássico é importante. Temos aí o jogo entre Fluminense e Portuguesa, né? Fluminense e Portuguesa no próximo dia 25 de fevereiro, né? Dia 25 de fevereiro, que vai cair no sábado. Então, e vamos ver o que vai acontecer aí nesse momento que vai acontecer aí na equipe tricolor, nesse confronto centenário, né, entre Fluminense e Vasco, o clássico dos gigantes. Tá bom, pessoal? Gente, muito obrigado pela sua companhia de sempre, muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora, melhor dizendo aí, no nosso vídeo do Conversa de Torcedor. Gente, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, ative o sininho de notificações, deixando aquele like que nos ajuda cada vez mais no crescimento do nosso canal do YouTube, que com certeza vai nos ajudar, vai nos colaborar de verdade. Também nos acompanha nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Conversa de Torcedor, e ainda acompanha a gente de terças e quintas a partir das 18 horas. Acompanha a gente e nos acompanha no Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas às 18 horas, e também no Conversa de Torcedor aos sábados às 11 horas da manhã pela nossa rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Gente, um forte abraço a todos, felicidades e até o próximo vídeo aqui no Conversa de Torcedor. Falou, galera, tchau, tchau.